Por que eu não consigo ser feliz? Escuto todos os dias essa pergunta. Quer saber a resposta? Vem cá. A felicidade está relacionada a conquistas. Muitas pessoas perguntam o tempo todo: o dinheiro traz felicidade? O que você acha? O dinheiro traz felicidade? Não. Mas a felicidade traz o dinheiro. Essa é a grande sacada da psicologia positiva. A felicidade traz não só o dinheiro, mas qualquer conquista que você precisa. Qualquer coisa que você quer fazer. Com o nível de felicidade, você abre as comportas, aumenta o seu padrão vibratório, o seu campo energético, e a probabilidade de você alcançar algo é muito maior. Então, por que algumas pessoas não conseguem ser felizes? Nós vamos falar muito claro sobre isso, e de uma forma que apenas esse vídeo aqui vai trazer para você uma grande resposta e um grande significado. Olha só, vamos mensurar isso em dois aspectos importantes da felicidade. Primeiro, o quanto nós lidamos com as nossas habilidades, as nossas capacidades, as nossas competências. Como você lida com isso? Depois vamos analisar como você lida aí com os seus desafios. De que forma você trabalha os desafios do seu dia a dia? Então vamos imaginar um alpinista. Esse alpinista que está acostumado a escalar os maiores topos que tem, os maiores picos que existem. E esse alpinista, ele vai enfrentar uma temperatura de menos 40 graus Celsius naquela madrugada. Então ele tem um desafio que é dificílimo. É muito difícil aquilo que ele vai conseguir. Mas para que ele consiga aquele objetivo, ele vai ter que ter habilidades para isso. Então me imagine muitos funcionários meia boca em várias empresas. Eles têm um desafio difícil, um desafio complicado, mas a falta de habilidades e competências vão fazer com que essa pessoa traga uma ansiedade. Ela fica ansiosa, ela fica com problemas psicológicos com ela mesma, com dificuldade com ela mesma, mas justamente porque está faltando habilidade. Logo, se essa pessoa investe mais em conhecimento, em habilidade, e se ele desenvolve mais competências, logo ele vai conseguir encaixar melhor nos desafios. Vamos pensar por um outro prisma. Os desafios são baixos e a pessoa desenvolveu muitas habilidades. Se essa pessoa tem muita habilidade, muita capacidade de entregar muitas habilidades, ela vai se sentir muito vazia. Ela vai se sentir um tédio e ela vai se sentir mal, consequentemente, se a pessoa não está feliz. Neste momento onde ela não está feliz, ela não vai ter a sua plenitude e ela não vai ter a sua capacidade de expandir. A sua felicidade não aparece então. Então, dentro desses dois polos, ela vai conseguir. Vamos buscar um pouquinho do que um grande mestre chamado Paul Sturges, que é o CEO da Peak Learning, colocou no livro As Vantagens da Adversidade. Ele colocou um gráfico de alta performance. Então ele separou 3 tipos de pessoas: o desistente, o campista e o alpinista. Quando ele colocou, ele mensurou o nível de QA, inclusive esse nível de QA, ele conseguiu uma aprovação sobre essa pesquisa, esse estudo fantástico que ele fez na Universidade de Harvard. E ele conseguiu essa aprovação justamente porque a pesquisa foi muito bem feita, foi muito bem trabalhada e estabelece exatamente o que nós estamos falando aqui. Porque algumas pessoas não conseguem ser felizes pelo seu baixo nível de QA. Ou seja, o QA é o quociente de adversidade. A forma como essa pessoa sabe lidar com os desafios e sabe lidar com as habilidades. Se eu tenho um baixo nível de QA, ou seja, eu tenho poucas habilidades e muita dificuldade de lidar com a dor e com o desafio, eu vou me frustrar muito quando vem um desafio alto. Se eu tenho um alto nível de QA e os desafios são baixos, eu vou me frustrar também.
como você se encontra hoje. Então faça uma avaliação sobre os desafios que tem na sua vida hoje. E agora faça uma avaliação sobre as habilidades que você tem. Neste momento eu acabei de atender uma pessoa aqui, e essa pessoa muito frustrada com muitas coisas na vida que ela não está acontecendo. E ele não estava entregando, não conseguindo entregar. E essa pessoa começou a ficar mal com ela mesma em função de não saber respostas. Me indicaram então para atender essa pessoa, eu fui atender essa pessoa, coincidentemente eu fiz essa sessão agora com essa pessoa. E o que acontece? Eu fui voltar um pouquinho no passado dessa pessoa. Então, desde a infância, essa pessoa teve um pai, uma falta de direcionamento. O pai estava preocupado com muitas outras coisas, tinha que trabalhar, viajava muito. Então ali, essa criança, na fase do egocentrismo, ela começou a desenvolver uma característica de medo. Uma característica de desconfiança. Então a desconfiança e o medo, ela começou a ser desenvolvida ali. Durante a infância, o abandono, a solidão, a dificuldade e a falta de direção. Ela foi chegando na adolescência e não tinha uma direção muito clara. Ela fez então uma opção em não estudar. E essa pessoa não estudou, não desenvolveu e não teve uma orientação clara por isso. Não teve uma cobrança clara por estudos, por desenvolvimento. Então essa pessoa foi desenvolvendo o que nós chamamos de um processo naturalmente. E chegou a abrir uma empresa. E essa pessoa, os resultados começaram a crescer. E a esposa desse cara, dessa pessoa, ela tem um comportamento, um resultado fantástico, e ela é uma pessoa mais ativa, uma pessoa que faz mais, uma pessoa que entrega mais para o mundo. Isso é normal, porém existiu um conflito interno. E quando essa pessoa me procurou, exatamente por sentir, às vezes até impotente, porque como que eu vou lidar com uma situação que eu não sei como lidar? É como se você não soubesse exatamente as travas, os empecilhos que estão na sua frente. Então essa pessoa não tinha noção sobre isso. Então nós começamos a voltar aí na infância, na adolescência, na fase adulta, e ela começou a enxergar quais eram os pontos, quais eram as dificuldades e o que estava impedindo essa pessoa de ter o maior triunfo. Ela saiu da sessão hoje consciente de exatamente o que eu tenho feito ao longo desses 20 anos de trabalho. Consciente de que nós somos o grande responsável pelo que nós causamos. E de alguma forma nós permitimos ou aprendemos com isso. E essa falta de responsabilização, essa falta de autorresponsabilidade vai fazendo com que a gente comece a colocar band-aids nas feridas sem assumir o que gerou tudo isso. Quando ele tomou posse sobre o que gerou tudo isso, ele saiu daqui com uma visão clara de que se ele não desenvolver habilidade, se ele não desenvolver competência, não adianta ter desafio alto. Eu vou bater como se eu estivesse dando um murro na ponta da faca. Quantas pessoas parece que dão um murro na ponta da faca? Quantas pessoas querem conseguir as coisas apenas com a fala, apenas com a emoção, apenas com a política? Isso não funciona apenas isso. Você pode ter altos desafios, sim, isso é maravilhoso para a sua vida, mas você precisa também desenvolver habilidade. Ou você pode também desenvolver habilidades, isso é fantástico, e aumentar o seu nível de desafio. Quanto mais isso se desenvolve, quanto mais você consegue fazer isso, você vai alcançar o que um grande pensador, contribuidor para a psicologia positiva, chamado Mihaly, esse cara desenvolveu algo chamado flow. O flow é a capacidade onde você tem desafios e bastante habilidades. Então, quanto mais habilidade você tem e quanto mais desafio você possui também, você alcança um estado de flow. Quer ser feliz, quer aumentar o seu índice de felicidade, busque mais flow. Nós temos um treinamento específico chamado OSV. Esse treinamento chama O Significado da Vida. Para que você aumente ainda mais o seu nível de felicidade, você precisa se conhecer. Então esse treinamento tem 3 dias. O primeiro dia nós falamos exatamente sobre isso, sobre conhecimento. O segundo dia nós falamos sobre como você desenvolve as suas virtudes.
E no terceiro dia nós explicamos como você busca a estratégia de tudo isso na sua vida. São 12 horas por dia, 12 a 15 horas por dia no treinamento, é muita coisa, muito tempo, muito envolvimento no treinamento. E é fantástico, que vai ajudar você a responder um pouco mais essa questão e essa pergunta. Um abraço para vocês e até a próxima.